na vida. Cabaé, o cenário está muito complicado. Não obstante a ofensiva ucraniana em Kherson, que a gente não tem uma definição ainda de como tá, se eles vão levar, se não vão levar. Eu estava vendo agora, acabou de chegar na televisão portuguesa, que a Rússia atacou Zaporíжia de novo. Eles atacaram, acho que com mísseis. Tá? E, em paralelo, a gente tem a situação econômica do resto do mundo que está complicadíssima. Agora, eu acho que um dos fatores que talvez mais impacte, pouca gente está notando, é o seguinte, que é o objeto da nossa análise hoje. 14 milhões de pessoas saíram da Ucrânia. 14 milhões, gente. Desde a Segunda Guerra Mundial, que a gente não via um número assim. Desses 14 milhões, 6 milhões e meio voltaram para a Ucrânia. Quer dizer que tem 7 milhões e meio de pessoas vagando pela Europa. 1 milhão delas na Alemanha, parece que 3 milhões na Polônia. Como é que você está vendo esse panorama todo aí? Vamos dar o link, vamos dar o like, pessoal. É bem complicado, né? Porque essa questão dos refugiados, o refugiado é uma arma de guerra, né? E o Putin usa refugiados, ele está usando os refugiados também, ele conta com isso, né? Assim como o Erdogan usa os refugiados que ele mantém ali na fronteira com a União Europeia, enfim, essa questão dos refugiados é muito preocupante. A gente já conversou sobre isso várias vezes, fazia algum tempo agora que a gente não falava sobre esse assunto, mas refugiado tem um custo e tem um custo enorme, né? E tá cada vez pior. Cada vez pior. E aí você tem na Europa 7 milhões e meio de refugiados que vão gerar, além de um custo financeiro direto que eles geram, né, com o apoio que os governos dão, você tem um aumento absurdo nas contas de energia, né, nas contas de gás, um aumento absurdo nos preços de petróleo, que essa questão de querer colocar um teto no preço de petróleo, isso não vai funcionar, isso não vai rolar. Você OPEP tem aí... chabelou isso aí. Sim, exatamente. A OPEP e assim com a Rússia, né? Inclusive o Sheik lá, o que é o presidente dos Emirados Árabes Unidos, teve essa semana, ele foi em Moscou visitar o Putin, conversar com o Putin. Né, ele deu uma série de aberturas ali para a Rússia, ou seja, essa questão, aí já estou mudando um pouco de assunto, né, mas essa questão de que a Rússia está isolada do mundo é o que a gente vê aqui na mídia, na grande mídia do Ocidente de forma geral, mas a coisa não é bem assim, né? Mas enfim, voltando, você tem a questão dos refugiados, você tem os custos de energia aumentando absurdamente, você tem o inverno chegando, as economias da Europa se deteriorando. A gente estava comentando agora há pouco, antes da live, né, antes de entrar no ar, que caiu a ministra de Finanças do Reino Unido, a gente tem uma série de turbulências ali na Europa, alguns países ainda continuam insistindo, a União Europeia continua insistindo com essa questão de agenda verde, a Holanda quer fechar fazendas, quer reduzir produção de alimento, porque a urina dos animais... Eles fazendo mais buraco no carro. Né? Porque eles acham que a urina dos animais contamina o meio ambiente, enfim. Ou seja, eu acho que está se formando o que o pessoal costuma chamar de tempestade perfeita na Europa, né? Eu também penso. Enfim, por isso que eu sempre falo que a gente não sabe qual é o objetivo do Putin. Não sabe. Né? Essa história de que eles fizeram um monte de bobagem, deve ter feito besteira ali, erraram em não destruir infraestruturas logísticas da Ucrânia, pensando em termos militares, né? Mas essa questão, a gente não sabe o que o Putin tem na cabeça, pode ser que ele esteja fazendo uma grande burrada, mas o fato é que a gente não sabe, pode ser que ele esteja prolongando isso propositalmente para levar a Europa para uma convulsão, enfim, né, para uma situação aí complicada. Né?